eu quero pensar com você sobre esse momento da crucificação de Jesus. Lucas 23, 33 a 44. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta. Houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera. Que o Senhor abençoe essa palavra em cada coração aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Meu Deus, que não seja eu, que não seja a minha oratória, que não seja a minha voz, mas seja o Senhor a abençoar, a falar ao coração dessas pessoas. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, existem situações na nossa vida em que nós podemos nos manter neutros, não é? Existem pessoas que evitam discussões. O tema da nossa reflexão para o pessoal do multimídia é: de que lado você está? De que lado você está? Então, quando nós estamos diante de determinadas situações, muitas vezes nós preferimos nos manter neutros. Eu não quero me envolver com isso, não quero me envolver com aquilo, não é? Não quero tomar parte nisso, eu prefiro ficar na minha, prefiro ficar neutro, realmente não quero assumir a responsabilidade de ser partidário nesse momento. Existem situações assim na nossa vida, e você tem todo o direito de tomar essas decisões, todo o direito. Mas se tem uma área da vida que não há neutralidade, não há como nos mantermos neutros, é na área espiritual. Não há como você ficar em cima do muro sem tomar uma decisão. Ou você toma a sua decisão e faz a escolha certa e decide, não é, ficar do lado de Jesus Cristo, ou se você disser: eu não tenho escolha, você já fez a sua escolha, eu não quero escolher, você já escolheu. Não há como você ficar entre duas realidades espirituais, em cima do muro, equilibrando-se, e nem lá e nem cá. O homem não tem essa prerrogativa, o homem não tem esse direito. Ou o homem escolhe Cristo, ou ele escolhe o oponente de Cristo. E quando escolher o oponente de Cristo, nem sempre você verá situações animalescas, não é? Coisas absurdas, não. O simples fato de você não ir para Cristo já é uma amostra clara de que você está realmente servindo aos interesses do nosso inimigo maior. Nós estamos aqui nesse texto diante daquele momento crucial da humanidade, quando Jesus Cristo está sendo crucificado. E a palavra de Deus, cumprindo uma profecia, não é? A palavra de Deus, ela nos disse em vários textos do Antigo Testamento que assim seria. Jesus foi colocado diante de dois malfeitores. A Bíblia diz que ele seria contado com os malfeitores. E ele foi colocado diante de dois malfeitores, um à sua esquerda e outro à sua direita.
E ali, naquela cruz, até o último instante de vida, Jesus Cristo foi tentado. Ele foi colocado à prova. Não só pelos soldados romanos, não só pelo centurião, não só pelos líderes religiosos, mas até mesmo do seu lado, aqueles malfeitores. Marcos vai dizer que ambos blasfemavam no início da crucificação, ambos blasfemavam. Mas, no transcorrer da crucificação, quando um dos malfeitores começa a observar o comportamento de Jesus, um crucificado, preso numa cruz, pregos nas mãos, pregos nos pés, sofrendo dores atrozes, dores lancinantes, ele começa a orar pelos inimigos, pedir o perdão de Deus pelos inimigos, ele não reclama, ele não pragueja, ele não blasfema, ele não profere impropérios, ele simplesmente ora pelos inimigos, ele fala com Deus, para Deus perdoar aqueles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Isso foi transformando aquele malfeitor, uma revolução foi sendo causada no coração dele, e ele agora, ele converte ao Senhor, ele crê em Cristo, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele repreende aquele malfeitor que estava zombando de Jesus, porque um deles estava zombando de Jesus, sendo usado pelo inimigo. Se tu és o Cristo, você não é o Cristo. Jesus ouviu isso várias vezes. Lá em Mateus 4, ele ouve isso do diabo. Se tu és o Cristo, não é? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você não é o Filho de Deus? Pula em cima do pináculo do templo. Então Jesus, o tempo todo, ele precisou se manter ligado em Deus, em comunhão com Deus, para resistir às investidas de Satanás. E na cruz, o diabo tenta, como que um último lance, ver se ele conseguia demover Jesus daquela situação, para que ele perdesse a comunhão com Deus, cometesse um pecado só, um pecado que Jesus tivesse cometido, ele não poderia ser o nosso Salvador. Um só, mas ele não pecou. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus não pecou, mas ele teve que enfrentar uma dura provação na cruz. E eu gostaria de pensar sobre isso com você nesses minutos que temos. De que lado você está? Porque nós vamos ver aqui agora duas realidades. Ao longo de toda a história do cristianismo, o homem está diante de duas realidades. Ou ele fica do lado daqueles que, ao exemplo daquele malfeitor, rejeitam Cristo, ou ele se coloca ao lado daqueles que creem em Cristo. Eu queria pensar com você, então, sobre algumas atitudes do primeiro malfeitor, o que zombou. Eu queria pensar com você sobre algumas atitudes que ele teve na cruz e que é a atitude de muitas pessoas hoje. Muitos, sem saber, sem perceber, têm assumido uma posição, ficar do lado daquele malfeitor, comportar-se igual a ele, agir igual a ele. Veja só o que aconteceu. Primeiro, o que é que aquele malfeitor demonstrou? Primeiro, indiferença. Indiferença. O versículo 39, ele diz assim: se tu és o Cristo. Mesmo em meio ao sofrimento, este homem se manteve totalmente indiferente à realidade que estava diante dele. O evangelho vivo estava sendo pregado ali diante daquele malfeitor. O evangelho vivo, o evangelho real, aquele evangelho em carne e osso que era Jesus Cristo. Diante dele, ele sofrendo dores, aquele malfeitor sofrendo dores, sofrendo coisas atrozes, dores atrozes, coisas inimagináveis para nós, mas mesmo diante daquilo, ele se mantém indiferente à realidade da salvação. Muitas pessoas têm estado assim hoje. Quantas pessoas insistem em se manter indiferentes aos apelos de Deus? Quantos querem se manter indiferentes? Muitos estão sofrendo nas mãos de Satanás, estão padecendo terrivelmente, mas eles insistem em se manterem indiferentes.
Se você está aqui nesta noite e se você tem sido indiferente aos apelos de Deus, eu quero convidar você a repensar essa situação. Quero convidar você a repensar a sua decisão. Abra o seu coração e creia em Cristo enquanto você tem tempo para isso. Muitos têm se mantido indiferentes. Nem o sofrimento foi capaz de quebrantar aquele coração. Efésios capítulo 5, versículo 14, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, 14, ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Muitas pessoas estão indiferentes. Você prega, você fala do amor de Deus, você demonstra para aquela pessoa que Deus tem um plano, que Deus a ama, que Deus, Ele se importa com aquela pessoa, mas ela está num sono espiritual, ela não desperta, ela não acorda, ela se mantém indiferente, ela não toma uma postura, ela não toma uma decisão, ela pensa e pensa de novo, e repensa, e deixa para domingo que vem, e deixa para mês que vem, e deixa para daqui 6 meses, agora não tem jeito, agora não, eu estou bem, não há por que mudar, não há por que dizer sim, não há por que fazer isso. Isso é indiferença, gente. Eu não sei como é que você está espiritualmente, como você está espiritualmente. Você tem dentro do seu coração a certeza de que o Espírito de Deus habita em você. Você tem dentro do seu coração a certeza do perdão de Deus. Se você morrer hoje, você tem certeza de vida eterna. Se você disser não, é porque você ainda está indiferente à proposta do Evangelho. Então a primeira coisa que eu vejo nesse malfeitor, indiferença. Primeira coisa que eu vejo, indiferença. Eu uma vez fui convidado para realizar um culto na área de nefrologia do Hospital São João de Deus em Divinópolis. E eu estava lá com o meu violão e uma série de pacientes assentados assim. E a enfermeira-chefe daquela área me convidou para ir lá, orar com eles. Perguntou se eu poderia entrar lá na área de nefrologia, na área onde muitos estavam fazendo hemodiálise. Eu disse, vou, claro, com prazer. Então eu levei o meu violão, não é? Eu não toco, mas alguma coisinha sai, não é? Então eu peguei o meu violão, fui lá para o hospital, peguei a minha Bíblia, um irmão da igreja foi comigo, e lá eu peguei o violão e comecei a cantar, e comecei a louvar o Senhor. Aí eu abri a Bíblia e comecei a pregar para eles, e eles, é como se não houvesse ninguém ali, uma indiferença total. E levantavam, e se assentavam, e levantavam, e se assentavam, e conversavam, e olhavam para o lado, e outro levantava, e ia lá fora, e ligava o celular, e conversava, e eu ali pregando, falando, mas é como se eu não estivesse ali, uma indiferença. E aí ela me disse, vamos lá dentro, e eu fui lá dentro, e quando eu cheguei lá dentro, eu fui conversando com eles, e eles apenas respondiam sim, não, o senhor está bem, mas também se mantinham indiferentes, e eu disse, meu Deus, mesmo em meio ao sofrimento, quantas pessoas se mantêm indiferentes à proposta do Evangelho? Às vezes Deus permite, C.S. Lewis, um grande escritor cristão, disse assim, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Deus às vezes permite que nós passemos por situações adversas, porque Ele quer falar alguma coisa conosco. Eu não sei como anda a sua vida, mas não permaneça indiferente à proposta da graça de Deus. Mas eu vejo mais uma coisa nesse malfeitor, não é? Incompreensão acerca da missão de Jesus. Ele diz assim, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo 39. Ele não compreendeu nada. Olha aqui, você não é o Cristo, então salva a você e salva a nós também, aproveita e salva a gente. Você não disse que tem poder, você não disse que é o Filho de Deus, então salva você e salva a gente também. Ele não entendeu nada, não compreendeu nada. Jesus não veio à terra fazer a nossa vontade, gente. Ele veio fazer a vontade de Deus. Muitos há que realmente pensam que Deus é nosso empregadinho, que Deus é nosso serviçal, que Deus é aquele para quem eu mando, eu determino, eu ordeno e Ele faz. Muitos pensam o seguinte, o Senhor tem a obrigação. Eu ouvi isso de um líder religioso, irmãos, em cima de um púlpito, dizer, Deus tem a obrigação de te abençoar. Que Deus tenha misericórdia desse infeliz. Porque Deus é Senhor, Deus não precisa de mim, Deus é Senhor, eu sou servo de Deus.
Eu não tenho o direito de mandar em Deus. Eu não tenho o direito de exigir nada de Deus. A única coisa que eu mereço de Deus é condenação. Mas Ele me ama tanto que alguém morreu no meu lugar. Porque quem merece morrer, quem merecia morrer era eu. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia ser amado por essa igreja. Eu não merecia ser o pastor dessa igreja. Eu merecia estar no inferno. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está aqui nesta noite porque Deus ama você. Entendem, irmãos? Incompreensão acerca da missão de Jesus. Tem gente que acha que Jesus veio a esse mundo só para curar enfermidades físicas. Eu não estou dizendo que Ele não pode fazer isso, porque Ele pode. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Todo poder foi dado a Ele no céu e na terra. Mas quem disse que Ele tem que fazer o que eu quero? Então aquele homem não entendeu nada da missão de Jesus. Você entende a missão de Jesus? Jesus veio a esse mundo por você. Jesus olhou para a humanidade e viu aquela humanidade lá embaixo que eu amo vai para o inferno, eu tenho que ir lá. Em outras palavras, Filipenses 2, de 5 a 11 diz isso. Ele abriu mão da glória dele e veio aqui, se tornou um como nós, se tornou um homem. Por isso que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. E ele veio ser como nós, homem como nós, embora sendo Deus, ele se tornou homem como nós, chorou, sentiu dor, sentiu fome, sentiu frio, sentiu cansaço, assumiu as nossas dores, assumiu a culpa que era nossa, pregou naquela cruz, e hoje eu e você podemos ser salvos se crermos nele. Então essa é a missão de Jesus. Jesus não veio aqui transformar pessoas pobres em pessoas ricas. Jesus não veio aqui para poder te dar um carrinho zero do ano, não tenho nada contra isso, mas Ele não veio para isso. Ele não veio aqui para te dar uma mansão na praia. Ele não veio aqui para que você seja o homem mais rico desse mundo, não. Ele veio aqui para transformar pessoas mortas em pessoas vivas. É isso que Ele veio fazer. Quantas pessoas estavam mortas nos seus delitos e pecados e hoje estão vivas para a glória de Deus? Foi isso que Ele veio fazer. Então muitas pessoas estão equivocadas. Muitas pessoas acham que Jesus precisa delas. Não é? Muitas pessoas exigem de Jesus, eu vou para a igreja, eu vou entregar minha vida se o Senhor fizer isso. Meu amigo, cuidado com isso. Eu não sei se você tem essa concepção de Jesus, mas essa concepção é uma concepção equivocada. Aquele ladrão não entendeu a missão de Jesus. Veja só João 17, 4. João 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 6, 38 a 40. João 6, 38 a 40. A palavra de Deus diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus. Jesus veio cumprir a vontade de Deus. Se Jesus não tivesse sido obediente ao Pai, eu e você seríamos condenados. Mas porque Ele foi obediente ao Pai, eu e você somos salvos. Você já é salvo? Você tem no seu coração um desejo de compreender a verdadeira essência da missão de Jesus? Houve uma outra coisa nesse ladrão aqui. Ele diz assim: salva-te a ti mesmo e a nós. O que esse ladrão está demonstrando? Não é? Ele não queria o quê? Ele não queria aquela cruz. Ele não queria aquela cruz. Se os irmãos quiserem dar prosseguimento nos slides, só para o pessoal acompanhar, pode, por favor. Ele não queria aquela cruz. Não é? A rejeição da cruz. Seguir a Cristo é assumir a sua cruz. Assumir a cruz é caminhar dia a dia, renunciando o eu, a carne e as paixões desse mundo. Quantos até vão à igreja, mas não conseguem viver a vida cristã em seu dia a dia? Por quê? Porque não conseguem
carregar a sua própria cruz. Meu irmão, hoje existem dois evangelhos sendo pregados no mundo. Existe o evangelho da cruz, o evangelho da mensagem da cruz que cantamos aqui, o evangelho que chama você à responsabilidade, o evangelho que é pregado para você e você entende da parte de Deus, através do Espírito Santo, que você não pode continuar vivendo da maneira como você vivia. O evangelho da cruz, que chama você à responsabilidade diante de Deus. Você tem que renunciar à carne, você tem que lutar contra o pecado, você tem que viver uma vida santa, e não é fácil mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você: ser cristão não é fácil. Esse é o evangelho da cruz. Agora, existe um evangelho facilitado, um evangelho que não te cobra nada, o evangelho que você pode fazer o que você quiser, aquele evangelho que não exige nada de você, aquele evangelho que não exige compromisso, aquele evangelho que não exige de você nenhum tipo de postura. Você continua sendo o que você é. Uma atriz aí da televisão, ela foi para uma determinada igreja, ela disse assim: eu amo aquela igreja porque o pastor disse que eu não preciso fazer nada, eu posso continuar sendo quem eu sou. E ela continuou mesmo. Posou nua para a revista, fez filme erótico e por aí vai. Porque o pastor disse para ela que ela pode continuar fazendo o que ela quer. Eu não vou questionar a fala desse pastor, mas não é esse o evangelho que Jesus me ensina. O evangelho que Jesus me ensina é aquele: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. De que lado você está? Eu vejo aqui um homem que não queria a cruz. Eu só quero uma coisa de Jesus. Eu quero que Jesus me tire daqui. Tem aqueles que dizem assim: eu só quero uma coisa de Jesus. Eu quero que Jesus resolva o meu problema. Qual o problema? Eu tenho um problema sério. Eu estou endividado. Ou eu estou com uma crise no casamento. Ou eu estou isso, eu estou aquilo. Então Jesus resolve o meu problema. Eu quero dizer uma coisa para você. Existe um problema muito pior do que esse. Você pode ter o seu casamento resolvido, você pode pagar as suas dívidas, mas ser condenado no dia do juízo. O que é que você escolhe? De que lado você está? Então, de um lado nós temos um homem, não é? Nós temos um homem que simplesmente ele fica indiferente, ele não compreende nada acerca da missão de Jesus e ele rejeita a cruz. Mas do outro lado, nós temos um outro malfeitor. E aqui eu caminho para o final da minha palavra. Um malfeitor que disse o seguinte. Você nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este que mal fez. Nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos pregados aqui com justiça, versículo 41. Nós estamos aqui porque realmente nós merecemos estar aqui. Mas que mal fez esse homem? Sabe o que eu vejo nesse homem aqui, gente? Um elemento essencial para que você seja salvo: reconhecimento da culpa. Eu sou culpado. Eu sou culpado. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas esse que mal fez. Salmos 32, versículo 5. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Salmos 32, versículo 5. Salmos 32, versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você quer o perdão de Deus? Você quer realmente sentir o perdão de Deus? Confesse seu pecado. Reconheça a sua culpa. Diga: eu sou um pecador. Eu não pequei por causa disso ou por causa daquilo. Ah, pastor, eu pequei porque me induziram a pecar. Ah, pastor, eu pequei porque isso já viu, né? É difícil, né, pastor? É difícil, pastor. Ah, pastor, eu pequei porque realmente é complicado. Isso aí não é fácil. Não, eu pequei porque eu sou mau. Eu pequei porque não há nada bom em mim.
Isaías 64:6 diz assim: pois as nossas justiças, não é? São como trapos da imundícia. Todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Eu sou mau, não há nada em mim. Meus irmãos, não há nada em mim que tenha levado Deus a me salvar. Não há nada em mim que chame a atenção de Deus. Nossa, olha só aquele rapaz ali, chamou a minha atenção. Nada, nós não chamamos a atenção de Deus, não. Nós somos pessoas más. Agora, o amor de Deus por mim é algo além da minha compreensão. Ele me ama. O que eu posso fazer? Ele me ama. Por que o Senhor me ama, Senhor? O que o Senhor viu em mim? Ele me ama. Ele ama você. Não é para entender, não é para explicar, não é para você fazer um estudo, um pós-doutorado, não é para ser PhD nisso, porque ninguém vai conseguir. Eu tenho uma notícia para você, querido, você que veio aqui nesta noite nos visitar. Você, meu irmão, que está sentado nesse banco, eu tenho uma notícia para você. Durma com isso. Deus ama você. Alguém te odeia nesse mundo? Então olhe para cima, tem alguém que te ama. Não porque você merece, mas Ele te ama. Então aquele ladrão, ele diz, nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque merecemos. Este malfeitor fez o que todos precisam fazer, reconheceu a sua culpa. Quer começar a mudar de vida hoje? Você quer dar um passo diferente na vida hoje? Quer começar uma nova caminhada na sua vida hoje? Reconheça a sua culpa diante de Deus. Pare de inventar desculpas. Pare de se auto-justificar. Diga, eu sou um pecador, Senhor, e eu preciso do seu perdão. Me perdoe, limpa-me, lava-me, purifica-me, Senhor. Eu quero ser mais alvo do que a neve. Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Uma outra coisa nesse rapaz que foi crucificado ao lado de Jesus, ele olha para Jesus e diz assim, Senhor. É interessante, não é? Senhor. O que é isso? É a aceitação do senhorio de Cristo. O versículo 42, veja só João 13:13. Já estou caminhando para o final, gente. João 13, versículo 13. João 13:13. A palavra do Senhor nos diz assim, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Você reconhece que Jesus é Senhor? Ele é Senhor da sua vida. Veja só Apocalipse 19:16. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 16. Nos diz assim, no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele malfeitor entendeu quem Jesus era. Jesus não veio a este mundo para ser um mártir ou um revolucionário. O objetivo de sua vinda foi ligar o homem novamente em Deus, através de sua morte na cruz. A justiça de Deus foi aplicada em Cristo. Ao chamar Jesus de Senhor, aquele malfeitor estava dando um testemunho público de sua fé. Ele estava definitivamente mostrando de que lado estava. Jesus não é apenas mais um. Jesus não é apenas mais um líder como outro qualquer. Jesus não está no mesmo nível de Buda, ou de Allan Kardec, ou de Maomé. Jesus está acima de todos eles. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A Bíblia diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. E esse Jesus, Ele quer ser o seu Senhor também. Ele quer mandar na sua vida, é isso mesmo. Ele quer conduzir você. Ele quer realmente levar você a uma vida que você ainda não vive, a uma realidade espiritual que você ainda não experimentou. Ele quer entrar no seu coração e Ele quer conduzir a sua vida. Martinho Lutero disse assim, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia.
Oh, meus irmãos, oh, meu amigo, entregue sua vida para Cristo hoje. Aceite, fique do lado de Jesus Cristo. E você verá a maravilha que é encontrar-se com Ele. Quantos hoje ainda não reconheceram Jesus como Senhor? Ainda tratam Jesus como um Senhor com S minúsculo. E a última coisa desse rapaz, não é? Esse rapaz disse assim, perdão, a penúltima coisa, lembra-te de mim. Ele se entregou. O Salmo 37:5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Efésios 5:25 diz, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja e você se entregaria a ele? Aquele homem se entrega, ele diz, lembra-te de mim, eu estou aqui, eu me rendo, eu me entrego, eu sou teu, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor não é um mero crucificado, quem está nessa cruz não é apenas um homem, essa carne é santa, eu reconheço o teu senhorio, eu estou aqui, me leve com o Senhor, me leve com o Senhor, renda-se a Jesus hoje, renda-se ao Senhor hoje. E ele demonstrou também fé. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu, esse homem não é um mero homem. Um homem que estava sendo crucificado, sendo considerado maldito. Esse homem não é um mero homem. Esse homem tem um reino e o reino dele não é daqui. Isso é fé. Hebreus 11, versículo 1 diz, não é? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. De que lado você está? Não pode haver neutralidade nessa questão. Eu quero te fazer essa pergunta agora. De que lado você está? Você está do lado de lá, do lado dos que zombam, do lado dos que desprezam, do lado daqueles que olham para Jesus e dizem, como John Lennon disse, Jesus foi um cara legal, mas a sua doutrina é ultrapassada. Os Beatles são mais populares que Jesus Cristo. Cadê John Lennon? Cadê os Beatles? Onde está Jesus? Vivo, mudando vidas, tirando pessoas do fundo do poço, libertando pessoas da prisão. Ele vive e reina para todo sempre. John Lennon está numa sepultura lá nos Estados Unidos, só isso. Os Beatles hoje, se eu não me engano, o último Beatle vivo é Paul McCartney. Não sei se os outros estão vivos, alguns eu acho que já morreram. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. De que lado você vai ficar? Dos que desprezam, dos que zombam, dos que deixam para depois, daqueles que não querem assumir compromisso, daqueles que não querem saber de religião agora, daqueles que não querem saber de compromisso agora, daqueles que querem levar a vida, não é, daquele jeito, a vidinha mais ou menos, eu quero viver assim, eu quero curtir a vida, eu ainda sou jovem, esse negócio de religião é para pessoa mais idosa, eu estou muito novo para mexer com isso. De que lado você está? Ou você está do lado daqueles que olham para a cruz e veem o seu pecado nela e dizem, bendito é o Senhor que morreu por mim, eu quero esse Cristo, eu quero essa cruz, eu quero ser salvo, eu quero mudar de vida. De que lado você está? De que lado você está? Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te louvamos porque nós nunca seríamos capazes, nunca, nós seríamos capazes de chegar até o Senhor. Nós merecíamos o inferno, Senhor. Não somos bons, não somos merecedores da sua graça, nem do seu amor. Não somos.
Nós somos pecadores, pecamos hoje, pecaremos amanhã, pecaremos na terça, pecaremos na quarta, pecaremos semana que vem. Ó Deus, nos perdoe, nós somos maus, Senhor, nós somos maus. Infelizmente o pecado fez isso conosco. Entristecemos o Senhor o tempo todo. Prometemos e não cumprimos. Nós fazemos planos, eu vou ser assim, eu vou ser daquele jeito, mas nunca somos. Pregaram, quantas vezes, ó Deus, já pregaram e nós insistimos em ficar com o nosso coração fechado. Mas, ó Senhor, nesta noite, nós reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos que o Senhor é Deus. E eu lhe peço nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor agora, pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo trabalhe em corações aqui. Se há alguém que está do lado de lá, traga para o lado de cá, Senhor. Se alguém ainda pertence a Satanás aqui nesta noite, que a partir de hoje possa pertencer ao Senhor. Se Teu Santo Espírito ainda não mora em corações aqui, que hoje o Senhor faça morada nesses corações. Ó Deus, salve essas pessoas aqui nesta noite. Ó Deus, eu não tenho nenhum poder, por mais que eu dê ênfase, por mais que eu fale, por mais que eu esbraveje, eu não tenho poder de penetrar no coração de ninguém. O máximo que eu fiz foi um esboço, o máximo que eu fiz foi uma projeção, o máximo que eu fiz foi estudar e entender o contexto desse texto. Mas eu não tenho o poder de convencer ninguém do seu pecado. Mas o Senhor tem. O Senhor tem salvado tantos. Ó Deus, que nesta noite haja salvação aqui. Mesmo que ninguém se manifeste, mas que haja salvação aqui. Por favor, Santo Deus, escreva nomes no livro da vida hoje. Eu peço isso não só nessa igreja, mas em todas as igrejas do Senhor, que estão reunidos na face da terra, que mais pessoas estejam sendo arroladas nesta igreja invisível que morará com o Senhor um dia. Ó Deus, salva pessoas aqui nesta noite. Meu Deus, retire-os do lado de lá, traga-os para o lado de cá. Que seja tudo para a glória do Senhor. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você diz amém a essa oração? Há alguém aqui entre nós nesta noite que gostaria de ter essa experiência? Decidir, pastor, eu estou do lado de lá, do lado daquele malfeitor, eu estou me comportando exatamente assim. Mas eu quero mudar hoje, pastor. Eu quero mudar hoje. Eu quero vir para o lado de cá. Eu quero tomar a minha decisão. Eu quero Cristo na minha vida. Eu quero Cristo no meu coração. Eu não quero mais viver essa incerteza. Eu não quero mais viver essa incógnita. Eu quero Cristo, pastor. Eu quero Cristo. Eu tomei a minha decisão, pastor. O senhor perguntou de que lado você está. E eu digo para o senhor, pastor, que a partir de hoje eu estou do lado de Cristo. Alguém aqui nesta noite entendeu isso e gostaria de se manifestar? Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Alguém entre nós gostaria de tomar essa decisão hoje? É só você levantar sua mão, eu quero orar pela sua vida. Alguém entre nós? Alguém diz sim para Cristo? Alguém entre nós? Levante sua mão, quero orar por você. Alguém? O Senhor sabe todas as coisas. Talvez você não queira levantar a sua mão, mas você já abriu o seu coração. E isso é o que é o importante. Pense nisso durante a semana. Não deixe o diabo arrancar isso de você. Você vai embora para casa agora. Você já pertence a Jesus Cristo? Você já é dele? O que é que te impede? Você está com medo de quê? Vale a pena continuar indiferente? Vale a pena continuar do lado de lá? Você tem certeza?
Vou perguntar pela última vez: alguém entre nós gostaria de tomar a sua decisão hoje? Levante sua mão. Quero orar pela sua vida. Alguém? Amém. Que o Senhor abençoe a vida de toda a igreja. E o desejo do meu coração é que nós tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor. Desejo para vocês uma semana abençoada da parte de Deus lá no seu trabalho,